Olá pessoal, hoje a reflexão é sobre maturidade moral, um tema muito importante nesse tempo que estamos passando. Final de ano, início de 2023, ufa, estamos vivos, um tempo difícil de pandemias, de muitas turbulências planetárias. Mas é algo que os espíritos já nos falavam que haveria nessa transição planetária. Muita gente com ansiedade, com depressão, com falta de vontade de fazer as coisas, confusas. E esse tema é justamente importante para manter o equilíbrio, para dar força, para você acreditar que você pode vencer e mais, ser feliz. Então vamos aproveitar esse início de ano, esse final de 2022, início de ano de 2023, para fazer um balanço de nossas vidas, fazer um planejamento para um ano que vai se iniciar ou para talvez uma nova jornada aqui na Terra. Não que esse final de ano tenha algum portal ou algo extraordinário, não é isso. É que quando muitas pessoas no mundo pensam sobre algo, então sobre um final de ciclo e início de um novo ciclo, isso cria uma psicosfera na Terra. Isso cria um campo mental que favorece para quem está querendo entrar nesse campo. Então, muita gente pensando em balanço, em se planejar, e isso vai favorecer também a gente a fazer os nossos planos. A maioria das pessoas pensa nesses planos material, né? No que conquistou no ano que comprou, qual foi o seu avanço profissional, ou para o próximo ano, o que vai poder comprar, se uma casa, um celular, um carro, né? O que vai trilhar profissionalmente, e nada de errado, tudo certo, é importante isso. Esse progresso material também é importante. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês é uma reflexão espiritual. É uma reflexão do seu espírito, da sua alma. Não desta vida, mas na sua jornada de muitas vidas anteriores e que vai ter muitas vidas posteriores. Então, gostaria que a gente pensasse nesse todo, nesse caminhar. Sabemos que o corpo físico, o nosso veículo, é muito importante. E aí entra toda aqueles planejamentos saudáveis que são muito importantes. De fazer dieta, de fazer mais exercícios, de comer melhor. Isso é muito importante. Temos que cuidar do nosso veículo, do nosso patrimônio. E o nosso primeiro patrimônio é o corpo físico. Porque muitas vezes a gente fica doente por descuidos, né, alimentares, de exercícios, enfim, desta vida louca que a gente leva e não cuida do nosso corpo. Ele fica doente. E se ficarmos doentes com dores, a nossa evolução espiritual fica mais difícil. É difícil ter dor, não poder fazer as coisas, né? Então você fica mais preso a um sistema material, que é o seu corpo, pensando nele, pensando nas dores, pensando em se curar. Então temos que pensar no corpo. Mas o principal aqui da nossa reflexão é pensarmos enquanto espírito. E aí nós temos que ter o objetivo. Qual o objetivo da nossa vida? Por que estamos aqui? É algo que temos que nos perguntar, e o Espiritismo ele vem nos responder. Então, nosso objetivo é nos unir a Deus. Nosso objetivo é chegar a ser espíritos angelicais, espíritos puros. Todos vamos chegar. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos vamos chegar. Claro que
vai ter muitas encarnações, milhares de encarnações, muitos anos, mas temos que estar dando os primeiros passos, temos que ter força de vontade para isso. Então essa evolução se dá através da maturidade moral. O que é moral? Moral é os seus valores, o seu modo de agir, como você pensa, como que você age, como que você vê as coisas. Essa é a moral. E é isso que nós temos que evoluir, esta moral. Eu gosto muito de ir na Ilha do Campeche, aqui em Florianópolis, de stand-up, remando. E eu fiz uma analogia sobre esse amadurecimento moral e sobre essa ida à Ilha do Campeche. Para chegar à Ilha do Campeche, então, eu tenho que atravessar a arrebentação, que é algo difícil, que é algo que você tem que ter muita força de vontade, né? E tem que ter algum conhecimento. E assim é a nossa vida. Para passar esses tempos difíceis que estamos agora, nós temos que ter força de vontade. Nós temos que ir com muita fé. E nós temos que ter conhecimento sobre o que está acontecendo. Então, é um tempo turbulento que a gente tem que passar. Mas passando a arrebentação, fica mais calmo, o mar fica mais tranquilo, não tem mais ondas, tem ondulações, mas não ondas. Mas a gente não pode parar. Eu não posso parar de estar remando, me deixar levar, né? A maré pode me levar ou para o sul, ou para a Praia da Joaquina, ou para o Morro das Pedras. É algo que a gente não pode parar, mas é certo uma coisa, no seu tempo. Cada um tem o seu tempo de remar, cada um tem o seu tempo de chegar na ilha ou de estar um espírito mais puro. Cada um tem o seu tempo, sem parar. Não podemos parar de remar, não podemos parar de avançar em nossa evolução espiritual, em nosso amadurecimento moral, mas temos que ter o nosso tempo, sem pressa, sem pressa. Jesus nos trouxe um ensinamento muito importante de como fazer isso. Toda a sua vida, aliás, foi trazendo esse mapa de como chegar a esse amadurecimento moral e como chegar a ser um espírito puro. Mas ele disse, quando perguntado, quais são os dois pilares, as duas primeiras regras para a gente seguir: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. O que é Deus? Então hoje sabemos que Deus não é aquele velhinho, né, que está no céu para nos julgar. Hoje nós temos uma compreensão de Deus que Ele é a inteligência suprema. Ele é algo que está em todo lugar. Uma das analogias mais legais que eu conheço sobre Deus é a gente imaginar que a gente é um peixe e que o oceano, os mares, são Deus. É Deus. E que a água que está dentro de nós também é Deus. Então estamos cercados de Deus e Deus está em nós. Jesus nos falava isso. Deus está dentro de nós. Isso é muito importante, a gente ter essa conexão com a nossa pessoa. Porque quanto mais a gente se conhecer, mais a gente estará perto de Deus. Os egípcios, também um povo muito religioso e muito avançado na espiritualidade, eles falavam também que Deus estava dentro da gente. E para a gente se aproximar de Deus, a gente tinha que nos conhecer. Eles tinham escrito lá nos templos deles, conhece-te a ti mesmo. O objetivo era se conhecer a si mesmo para conhecer a Deus. O Espiritismo veio nos explicar um pouco melhor essa relação da gente com Deus. Quando Kardec perguntou aos espíritos, tá, mas como assim? Como é que Deus está em nós? Como é que se dá isso, né?
E os espíritos falaram então no princípio inteligente, que nós temos dentro de nós o princípio inteligente, que veio trazido desde o reino mineral, vegetal, animal, até a gente, evoluindo, né? Nosso princípio inteligente foi evoluindo até chegarmos em nós hoje. Então nós temos todas as respostas dentro de nós. Hoje eu estou lendo um livro do Richard Bach, que eu tinha lido quando era adolescente, Ilusões. E ele fala algo muito interessante. Ele diz: aprender é descobrir o que você já sabe. Então vejam, nós sabemos das respostas. Quando eu faço o atendimento fraterno no centro espírita, é impressionante que quando as pessoas vão falar os seus problemas, elas já trazem a solução, elas já sabem o que tem que fazer. Nós já sabemos lá no íntimo o que temos que fazer para resolver nossas questões, nossos problemas. A gente sabe a solução, a gente sabe, basta a gente parar, se conectar com si mesmo e estaremos conectando com Deus. Este é o caminho. Claro que algumas vezes precisamos de ajuda exterior, mas nós temos o caminho. A falar em caminho, o outro caminho que Jesus nos fala, que é dos princípios dessa evolução, desse amadurecimento moral, é o amor ao próximo. E nesse quesito, a gente pode fazer pequenas coisas. Não precisamos fazer grandiosas ações. Claro que se a gente puder, é maravilhoso, mas podemos começar com pequenas ações, com detalhes. Podemos começar o nosso amor ao próximo na família, com respeito à nossa esposa, marido, pais, com atenção, dispensar atenção para os filhos, dispensar atenção para os pais, ouvir, isso é amor. Dar um sorriso para as pessoas na rua, bom dia, olhar quem está à nossa volta. E aí, Joana de Ângeles, que escreve através de Divaldo, fala alguns temas muito importantes sobre isso no seu livro Jesus na Atualidade. Ela fala, temos que ser útil. Útil. Então, muitas vezes a gente está sentado no nosso trabalho e vê nosso companheiro de sala precisando de algo e a gente simplesmente finge não ver, né? Ou está em casa, vê alguém da nossa família fazendo algo, precisando de ajuda, ou mesmo não vendo, né? Mas a gente pode estar procurando ser útil sempre. Então, ser útil é uma forma de amor. Também auxiliar no progresso, a Joana de Ângeles fala, auxiliar no progresso da humanidade. E isso nos remete ao trabalho. Então, todos os trabalhos que a gente faz, né? Claro, que seja para o progresso, que seja para o bem da humanidade, que ajude alguém, que sirva para alimentar, vestir, locomover. Quer dizer, nós estamos auxiliando no progresso da humanidade. Isso é muito importante. E outra, justiça, ser justo. Nas leis naturais, leis divinas, a justiça está junto com o amor e com a caridade. Ela está muito ligada. Então a gente tem que ser justo. E algumas vezes a gente acha que é justo, mas uma justiça que nos favorece apenas. Então nas relações humanas, né, nas relações entre as pessoas, a gente está permanentemente julgando, analisando, e a gente tem que tomar decisões. E essas decisões têm que estar baseadas numa justiça que seja boa para nós e para os outros. Outra justiça que é muito importante, tratar todo mundo da mesma forma. Algumas vezes a gente trata
os nossos subordinados, os nossos empregados de uma forma e trata nosso chefe ou alguém superior de outra forma. Jesus sempre tratava da mesma forma todo mundo. E é assim que nós temos que fazer, da mesma forma. Mas o que eu quero trazer com essa mensagem, com essa reflexão, é que esse amadurecimento moral vai nos fazer evoluir enquanto espírito. Então, esse é o nosso objetivo, porque estamos aqui na Terra. E quando a gente começa a fazer essa evolução, nós começamos a ter momentos felizes. Nós começamos a alcançar a felicidade, porque existe uma lei em todo o universo, uma lei de reciprocidade. É uma lei que a gente não foge dela, tanto para um lado como para o outro. Então, no momento que a gente começa a fazer o bem para o próximo, a ser útil, a auxiliar o progresso, a ser justo, a gente começa a receber justiça, a gente começa a progredir, a gente começa a ter mais felicidade na vida. Todos somos capazes de evoluir, porque nós temos Deus dentro de nós. Deus está em nós. Nós sabemos exatamente qual é este caminho para o bem. A gente sabe como fazer esse amadurecimento. Basta você entrar dentro de você. E claro, ter algum conhecimento, estudar, isso é importante. Comece agora, nesse ano de 2023, ou em qualquer época do ano, comece a pensar nisso, a ter uma estratégia de conquista da maturidade moral. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar, vai começar a melhorar. Você vai começar a ter momentos felizes, vai começar a ter um equilíbrio. Porque quando você está no caminho do bem, a reciprocidade está te equilibrando.